O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, é um órgão federal ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Hoje nós temos o prazer e o privilégio de receber meu amigo, professor, geógrafo, ambientalista, Roberto Messias Franco, que também é o nosso superintendente do IBAMA em Minas. Obrigado, Roberto, pela presença conosco aqui. Eu que agradeço. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, senhores, senhoras, telespectadores. Mudanças climáticas, Roberto, preocupa? Preocupa. Nós estamos, Ronaldo, e a população toda cada vez mais, felizmente, está preocupada com a questão ambiental. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o planeta? O que está acontecendo com o derretimento das geleiras? Esses fenômenos climáticos globais que vão assustando as pessoas. Tem uma ligação? Tem uma ligação com o que está com a evolução da própria Terra, né? A Terra normalmente tem períodos que são chamados períodos glaciares, onde é mais frio, e interglaciares é mais quente. Então, normalmente, a Terra já teria um processo de aumento da temperatura. E as pessoas acham, Roberto, que está distante, né? Está tão perto da gente, de Belo Horizonte, da nossa infância, Ronaldo, da nossa juventude, né? Que coisa. Nós somos amigos, para mim, alegria há muito tempo. A temperatura média mínima de Belo Horizonte, Roberto, aumentou 0,8 graus nos últimos 10 anos. É uma questão que nos preocupa, então, também em Belo Horizonte. É dentro, quando fala dentro da cidade, né? As chamadas bolhas de calor, né? O chamado efeito estufa. Cada cidade fica como se fosse uma estufa quente ali. Aí em Belo Horizonte a gente sai aqui, por exemplo, né? E vê que a temperatura melhora, fica muito mais fresquinho o tempo e tal. Agora, quando chega no nível global, nível da Terra, qual que é a consequência que pode ter isso? Imagina, por exemplo, as pessoas que moram nas cidades na beira da praia, né? O que vai acontecer? Então, se o mar subir 80 centímetros, significa tomar espaços grandes. Em um país como a Holanda, por exemplo, se o mar subir 1 metro, porque as neves vão derreter e vai ter mais água para o oceano, mais chuvas, essas tormentas tropicais que nós estamos vendo, por exemplo, agora assolando os próprios Estados Unidos, que ironicamente são o maior responsável, né, por esse aquecimento global. O que vai acontecer com uma cidade litorânea, né? O mar subir 1 metro significa um tormento. Inclusive o nosso querido Rio de Janeiro. Nosso né? Rio de Janeiro, por exemplo, ou, imagine, um país feito a Holanda, como eu dizia, né, que tem 1/3 do território do país está abaixo do nível do mar. Então tem bombas sugando constantemente água para não inundar, inclusive Amsterdã, por exemplo. Né? Roberto, mas o mundo está discutindo agora, tivemos essa semana em Belo Horizonte, o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que discutiu questões interessantes, por exemplo, a questão da Amazônia, que depois nós podemos comentar, mas também discutiu a questão do uso das energias limpas. Pelo menos é uma boa discussão, né, Roberto? Excelente discussão. E nesse caso o Brasil tem um exemplo muito bom para dar, né? Nós estamos no caminho, embora tenha muita coisa que fazer ainda, nós estamos no caminho de fazer com que haja a energia renovável aqui. Roberto, e o biodiesel? Você acredita no biodiesel? Você que é estudioso, que conhece a questão? Acredito no biodiesel, eu acho que é uma coisa muito interessante, mas que vai ter um grande problema, que é a manutenção da produtividade, né? Não se pode brincar, por exemplo, vamos ter uma coleta ou de mamona, ou seja, do que for, né? Colhe uma vez e no segundo ano, no terceiro ano já não tem mais e a frota foi convertida para aquilo e dá um prejuízo enorme. Nas cozinhas, existe o hábito de jogar o óleo usado pelo ralo da pia. Esse é um dos maiores erros que podemos cometer. O óleo não se mistura com a água, mas permanece nela. Certamente, em sua caminhada, ele poderá aumentar ainda mais a poluição de lagos, rios e mares. E o custo de tratamento de água está cada vez maior por causa da falta de cuidado com o meio ambiente. O melhor que podemos fazer é colocar o óleo usado em uma garrafa de plástico fechada, junto ao lixo orgânico. Assim, as nossas garrafinhas podem ir para centros de triagem, onde o óleo será despejado em um local adequado, ao invés de ser lançado na rede de esgoto ou descartado na natureza. Para você ter uma ideia, 1 litro de óleo contamina cerca de 1 milhão de litros de água, o equivalente ao consumo de uma pessoa no período de 14 anos. De nada adianta criticar os responsáveis pela poluição de diversos cursos d'água se não fizermos a nossa parte. A poluição também é causada por nós, mas nós não podemos deixar de acompanhar esses graves acidentes que aconteceram, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais. E por isso é que é importante o órgão como o IBAMA, e por isso que estamos conversando aqui com o seu superintendente, Roberto Messias Franco. Roberto, a fiscalização também é muito importante. Também é do IBAMA, e é importante, Ronaldo, que na legislação ambiental brasileira, de cuja elaboração você participou como deputado, tem um sistema que tem um órgão federal, né, tem o Ministério do Meio Ambiente e
o IBAMA é o órgão executor dessa política nacional. Os grandes temas nacionais, as grandes florestas nacionais e tal, os parques nacionais, o governo da fauna que se reparte pelos diversos estados. Depois nós temos o estado, cada estado tem, no caso de Minas Gerais, tem a Secretaria de Meio Ambiente, tem o COPAM, o Conselho de Política Ambiental, e cada município também, né? Em Belo Horizonte tem o COMAN, Belo Horizonte, e várias cidades do interior têm seus conselhos, seus departamentos municipais de meio ambiente. Esse sistema todo trabalha para proteger o meio ambiente e o IBAMA é o responsável pelos grandes temas nacionais. A fiscalização, Roberto, é sempre complicada, né? Faltam pessoas, falta qualificação, mas também agora nós temos novos instrumentos modernos que podem ajudar na fiscalização. Muitos, instrumentos muito importantes. No caso, por exemplo, nós, felizmente na fiscalização historicamente em Minas Gerais, nós temos a parceria do Estado, como eu disse, da Polícia Ambiental, a Polícia Militar de Minas Gerais, com uma presença extraordinária, né, nos ajudando, trabalhando junto com o IBAMA, com o IEF, com a FIAM, que são órgãos estaduais, a que os problemas ambientais não ocorram, que a poluição não ocorra. É falha, muitas vezes, mas principalmente, e Ronaldo, você sabe disso muito bem, o seu programa é educativo também, né? Às vezes a gente fica entre aquela dúvida, a fiscalização é mais importante ou a educação, a cidadania, a conscientização? As duas coisas vêm juntas, porque por um lado nós temos a população cada vez mais solidária, mas também temos que ter a fiscalização para aquele que insiste em desrespeitar a população, insiste em desrespeitar a lei ambiental. E você pode fazer contato com o IBAMA também para fazer denúncias, solicitar informações, fazer reclamações. O Linha Verde do IBAMA também é bom, né, Roberto? Então, no caso 3299-0800, é um geral, e aí vão dar ao telespectador a informação de como entrar. Eu vou falar de coisas positivas também. Outro dia eu conversei com o Célio Vale, que é nosso companheiro do meio ambiente também, professor, e nós comentamos, Minas tem 26 unidades de conservação do estado de Minas Gerais. Isso. E do governo federal, quantas unidades de conservação temos em Minas Gerais, Roberto? 15 unidades de conservação. Nós temos 6 parques nacionais, nós temos 3 florestas nacionais, uma reserva biológica, 4 áreas de proteção ambiental, APAs, né? Cada uma mais interessante que a outra. A gente está aqui no Parque Nacional do Caparaó, uma unidade de conservação das mais importantes que existem. Fica na divisa dos estados de Minas e Espírito Santo. Aqui a gente tem um dos pontos mais altos, que é o Pico da Bandeira. Tem também o Pico do Cristal. Uma unidade de conservação importante, né? Principalmente também porque ela ainda conserva Mata Atlântica até primária, né? Também no entorno também, a gente não só aqui dentro do parque, mas no entorno também. Uma coisa que a gente costuma pensar é que nós é que precisamos da natureza e não é a natureza que precisa de nós. Se acabasse toda a população, a natureza ia ficar muito bem obrigada, melhor do que está agora. Agora, se acabasse a natureza, a gente não ia ficar bem não. Então a gente tem que começar a olhar com mais amor, com mais respeito para o que está em volta da gente, e não ter medo da sua pequena ação, que a sua pequena ação é o primeiro passo. A pequena ação pode ser não jogar o papel no chão. A pequena ação pode ser não arrancar a flor que está no jardim quando a gente passa para a escola. A pequena ação é uma coisa que a gente pode começar aqui agora. E que outra pessoa, outro colega, outra criança vai ver, outra pessoa vai ver e vai fazer também, né? Isso tudo nos pertence e isso tudo depende da gente, de certa forma, também das nossas ações do dia a dia. Queria aproveitar e dizer que você pode fazer contato com a Ponto Terra, que é uma ONG atuante, e nós temos lá uma ecoteca. Queria aproveitar e mostrar para você aqui esse livro fantástico, muito bonito, que mostra todos os parques nacionais existentes aqui no Brasil, mas também os parques nacionais existentes aqui em Minas Gerais. Roberto, a questão da educação ambiental nos nossos parques nacionais é muito importante. E não tem lugar melhor para se fazer educação ambiental que uma área protegida, que um parque, por exemplo, né? As pessoas vão, convivem com a natureza, veem o que é a natureza e veem que vale a pena trabalhar para mantê-la, né? E nos casos dos parques de Minas Gerais também são mananciais fantásticos de águas, de cachoeiras, e é tudo isso que a gente quer e o IBAMA trabalha para preservar isso para todo mundo. Muito obrigado a você, Roberto Messias Franco, por essa entrevista muito informativa.